Ele é presidente da Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro, e vai falar sobre liderança pastoral, política nacional e desafios da Igreja brasileira. Estamos falando do pastor Josué Valandro Júnior. Pastor, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista. É um prazer estar com o Comunhão Entrevista. A revista Comunhão tem um papel belíssimo na história desse país, trazendo aos leitores oportunidade de entender um pouco mais do que acontece no Brasil em termos evangélicos e também em termos de vida, em termos de sociedade. Então, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Pastor, primeira pergunta: como a fé orienta a sua liderança pastoral diante dos desafios atuais da igreja brasileira? Bem, a gente sempre falou que Jesus morreu por nós. Mas o que a gente pouco falou é que a gente deveria estar disposto a morrer por ele. O que eu entendo é que hoje a igreja é o único lugar, é a única instituição segura para a sociedade e para o movimento que acontece no país. Nosso país perdeu as referências de família, de respeito, de temor a Deus. A nossa imprensa, não toda, mas boa parte da grande imprensa, é ideológica e uma ideologia nefasta ao Evangelho. Então, eu entendo que esse é o momento de uma igreja de posicionamento, ainda que correndo riscos, ainda que sendo ameaçada. É uma igreja que tem que reforçar os seus valores de fé, os seus princípios sobre sexo, sobre família, sobre tudo, porque nós somos a única esperança para um mundo melhor. Pastor, qual o papel dos líderes evangélicos na mobilização política e social do país? Eu não tenho nenhuma filiação partidária. Uhum. Eu acho que nós não precisamos de filiação partidária. Como igreja, o membro tem direito de ser candidato e não deve ser tratado como submembro porque se candidatou. A gente tinha mania antigamente de achar que quem era da igreja e ia para a política era alguém oportunista, era alguém que já ia se vender, é alguém que só olhava para a igreja como voto. Isso não é verdade. Existem pessoas que têm uma vocação e a igreja precisa apoiar essa gente, precisa respeitar essa gente. Agora, uma coisa é certa, não como política partidária, mas como voz profética para a nação, nós precisamos ser. Não para apontar o candidato A ou B, talvez, mas para a gente dizer o que nós não aceitamos. Dizer que tipo de candidato não nos representa. Por exemplo, um candidato que é a favor da política de liberação das drogas não nos representa. Um candidato que é a favor do aborto, do feminicídio, o pessoal fala tanto feminicídio, mas quando é de bebê, ninguém fala nada. As feministas não falam nada. Nós somos contra a morte de crianças indefesas. Nós somos contra a ideologia de gênero, nós somos contra. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé. E nós entendemos que Deus não erra. Deus fez homem e mulher. Então nós temos princípios bíblicos. A própria Constituição do nosso país nos garante o direito de fé. Nos garante o direito de seguir a palavra de Deus. Essa Constituição não foi rasgada.
ela existe. Então, esse é o momento da igreja ter um posicionamento, de dizer quais são os seus valores e que tipo de candidato não nos representa. E se alguém se dizendo evangélico está indicando para o município, para o Estado, para a União, para as votações majoritárias ou minoritárias, está indicando alguém que representa o que é contrário à nossa fé, sinceramente, essa pessoa não pode se dizer evangélica, porque ela é contrária ao que é básico para a gente. Ela é contrária aos princípios fundamentais para a gente. Uma pessoa que se diz evangélica, mas que ela apoia alguém que comprovadamente é ladrão, desculpa, o cristão não tem compromisso com a ladroagem, com a bandidagem. O cristão tem compromisso com a honestidade, com a integridade. Você pode não gostar do jeito de alguém, e você não precisa votar em alguém que você não gosta do jeito dele, mas você não pode votar em alguém que rouba, em alguém que mente o tempo inteiro. Você não pode. Nós, como igreja, precisamos conscientizar as pessoas que aqueles que se dizem cristãos, mas que apoiam esse tipo de comportamento, não são cristãos. Estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos, como diz a Bíblia. Pastor, de que forma o crescimento do eleitorado evangélico tem influenciado o cenário político nacional? A esquerda brasileira, ela entendeu que o povo evangélico define a eleição. Ela entendeu que o povo evangélico é importante para os objetivos dela. A esquerda brasileira odeia a igreja, odeia nossos valores, ri da nossa fé. Quando a gente defende os nossos princípios bíblicos, nos chamam de vários termos pejorativos, mas eles querem o nosso voto, enquanto a ditadura que eles sonham no país não está 100% implantada. A verdade é essa. Então, procuram projetos de aproximação com a, a, a igreja brasileira simplesmente para ter os votos e terem maioria nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional e continuarem elegendo para a presidência da Câmara e do Senado pessoas que não vão fazer o que a lei diz que tem que ser feito, que não vão agir conforme a lei define que tem que ser feito. Pessoas comprometidas com um sistema leviano que não valoriza a nossa Constituição, que persegue as pessoas que são contrárias ao que o sistema quer fazer. Você vê que a roubalheira no Brasil, ela está de novo em pauta. Pessoas estão sendo inibidas de dar entrevistas, inibidas de falar com outras pessoas, pessoas perderam suas redes sociais, mas os responsáveis pelo roubo dos aposentados estão tranquilos. Algumas pessoas não foram incluídas no bloqueio que foi feito apenas com alguns sindicatos. Ora, os sindicatos do país são filiados a algum partido de direita? Algum sindicato que está roubando os aposentados roubou sem apoio de alguém dos governos de esquerda? Então, esse é o país que a gente vive. É um país onde a pauta é: não mexa com a gente, nós queremos continuar roubando e fazendo o que a gente quiser.
e empurrando uma ideologia antibíblica no país. E essa é a realidade hoje no país. Então, nós, como igreja, nós precisamos orar pela nossa nação e votar com sabedoria. Não cair nesse engodo de estratégiazinha A ou B para se aproximar do povo evangélico. E deputado, senador, vereador que apoia pauta de esquerda ou apoia político contrário à nossa fé, esses políticos aí não têm que ser reeleitos. Nós temos que banir esse povo do nosso meio. Eles não são servos de Deus. Eles se venderam para o sistema. Pode procurar, eles têm cargos, muitos cargos na política, que rendem dinheiro para eles e para familiares e amigos. Eles têm poder em instituições para poder influenciar negócios que serão feitos. Eles não estão votando em quem faz o mal para a nação à toa, não. Ninguém que está fazendo isso está fazendo de graça. Então, cabe a nós termos sabedoria e não nos misturar com aqueles que não querem levar a palavra de Deus a sério. Pastor, acho que tudo começou com essa questão do tarifaço do Trump, né? Como é que o senhor avalia esse tarifaço e os impactos dele para a população? É muito triste a gente ter um tarifaço para o Brasil. Ninguém está feliz com isso. Ninguém quer ver sua nação que você ama prejudicada. Agora a pergunta é: o que gerou isso? Tentam colocar na conta de alguém que nem está no poder, que é o presidente Bolsonaro. Tentam colocar na conta de um deputado que vai para outro país e fala: olha, no meu país eu não tenho a quem recorrer. Eu não tenho a quem recorrer, porque a Suprema Corte não respeita a lei, não respeita o devido Código Penal, devido processo penal. Nós não temos a quem recorrer. Nós queremos falar para vocês: nosso país está caminhando para uma ditadura, num conluio entre judiciário e executivo, com apoio de maus senadores e deputados do Congresso Nacional. Essa é a verdade. E aí, para piorar, o governo brasileiro faz chacota e provocação com o governo americano o tempo inteiro. É o tempo inteiro tentando depreciar, fazendo piada, fazendo acusações, tentando menosprezar a influência americana, tentando menosprezar a influência comercial, depreciando o papel da utilização do dólar nas comercializações internacionais. Você vai falando, provocando, você vai fazendo chacota. Aí você pega do lado de lá uma pessoa que não lida bem com isso. Uma pessoa que, se você quiser guerra, vai ter. E aí é isso que está acontecendo. O tarifaço é culpa do menosprezo do governo brasileiro pelo país mais poderoso do mundo. O povo mais poderoso do mundo é o povo de Deus. Se a gente se unir, nós vamos derrubar essas hostes de Satanás que estão à frente de muita coisa da nação. Mas na Terra, a nação mais poderosa do mundo, todo mundo sabe, é os Estados Unidos da América. Então, você vai comprar briga, você não vai conversar, você não vai negociar. Agora, um país que o seu presidente só apoia ditador, é apoio para Nicarágua, é apoio para Venezuela, é apoio para Cuba, é apoio para grupo terrorista, Hamas, Hezbollah. Prova disso, que quiseram colocar alguns grupos terroristas como grupo terrorista na configuração brasileira. E o governo brasileiro não aceitou. Disse que Hamas não é terrorista não, que Hezbollah não é terrorista não. Então, o que você está fazendo? Você está apoiando narco-nações.
Você está apoiando ditaduras. Na guerra contra a Ucrânia, a Rússia foi lá e invadiu. Você fica do lado da Rússia. Você está querendo o quê? Você está querendo se apequenar como nação. Hoje, o governo brasileiro é um anão diplomático. Na reunião, na reunião com os outros povos, os presidentes estão rindo da nossa presidência. Isso aconteceu recentemente no encontro de vários presidentes. Todo mundo viu. É uma pena. É uma pena que ainda tem alguém que quer o bem da nação e que vote em pessoas desse calibre. Pastor, ontem a frente evangélica no Congresso se reuniu para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Como o senhor acha que serão esses desdobramentos? Bem, eu não acredito no impeachment do Alexandre de Moraes com o presidente do Senado que nós temos. Ele já deu provas claras que não tem o menor compromisso com o país, e o menor compromisso com a pátria, e o menor compromisso com a Constituição Federal. Então, acho que são ações respeitáveis, porque estão fundamentadas em vários desvios. Por exemplo, o presidente do o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele mandou prender agora senhoras com várias doenças, várias limitações, e ele mandou prender novamente essas senhoras que não têm uma prova que tenham feito nada contra a nação. E se alguém quebrou um patrimônio público, as penas já foram pagas pela jurisprudência. Se alguém quebrou uma janela, quebrou uma cortina, isso não configura de forma nenhuma uma 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 acusação, por exemplo, que leve uma mulher que escreveu com batom num monumento, perdeu uma neta, e ela pegue 14 anos de prisão longe dos filhos dela. Mas a mulher de um governador do Rio, porque tinha filho pequeno, ficou em prisão domiciliar e tinha roubado milhões, bilhões do nosso erário público. Então, que país é esse? Isso é ferir os direitos humanos. Isso é ferir os direitos humanos. O presidente Lula estava na cadeia e podia dar entrevista. O presidente Bolsonaro não roubou um centavo. Não tem prova do Bolsonaro roubar um centavo. Durante a pandemia, trilhões foram descarregados. Sabe onde que a gente tem roubo? Principalmente nos governos de esquerda. O consórcio Nordeste roubou quase 50 milhões de respiradores que não foram entregues. E sabe quem eram os governadores? Alguns deles são ministros do governo atual. E ninguém fala nada. A imprensa se cala. Por quê? Porque ela está ganhando muito dinheiro desse governo atual. O governo atual comprou os artistas, o Lei Rouanet, comprou a imprensa com muito dinheiro e está comprando quem precisar. E compra muitos deputados e senadores com emendas. E por conta das emendas, que é um direito do Congresso, não tem nada de errado em receber emenda. E a emenda tem que chegar ao povo. As emendas têm que chegar na creche, na comunidade terapêutica, numa ponte, num projeto social, no conserto de alguma área, de uma estrada. A emenda tem que chegar para o povo. Mas, infelizmente, muitos se utilizam das emendas para benefício próprio de alguma maneira. E eles se vendem. É uma pena. Pastor, por falar na família Bolsonaro, o senhor já foi mentor espiritual da Michele Bolsonaro.
Como que está a sua relação hoje com a família Bolsonaro? Eu tenho muito respeito pela família Bolsonaro, porque durante anos eu convivi muito de perto. Hoje eu moro no Rio, Michele não é mais aqui da nossa igreja no Rio de Janeiro, então o meu contato é pequeno, muito pequeno com a Michele. Mas tenho um respeito, tenho um amor muito grande, né, por ela, ela também para comigo. E durante todo o tempo que eu convivi mais de perto, eu vi uma família ordeira, honesta, íntegra, que a pauta do país era prioridade e eu pude estar muito perto, aconselhando Michele, muitas vezes aconselhando também o presidente da República, e foi um tempo muito precioso, porque a palavra de Deus era valorizada, a palavra de Deus era pauta. Quantas vezes eu li a palavra com o presidente e ele às lágrimas recebia o que o Espírito Santo dizia ao seu coração. Então dá saudade de alguém que não era perfeito, de alguém que tinha muitos defeitos, como todas as pessoas têm, mas que alguém que era íntegro, alguém que era apaixonado e continua sendo apaixonado pela nação. Durante 4 anos, nós não tivemos um escândalo de corrupção no governo Bolsonaro. E aí tiveram que começar a produzir coisa, né. Aí fala da vacina que ele disse que nunca tomou. Ou seja, quem fez dar algum certificado de vacina, fez porque se ele falou que nunca tomou para todo mundo, né. Aí um presidente ganha uns presentes lá, uma joia lá, todo presidente ganha. O Lula saiu do seu segundo mandato com containers lá do Palácio da Alvorada. Mas aí se faz estardalhaço por causa de uns presentes que o presidente ganhou. Presentes, presentes. Roubo não, presentes. Aí, reuniu com o embaixador. Ele está inelegível porque ele reuniu com o embaixador, um presidente, não pode chamar os embaixadores e falar qual é o momento do Brasil. Aonde que está na lei uma proibição para isso? Então, assim, tenho muito respeito, não tenho uma convivência constante com eles, estou em Brasília, eu estou no Rio, e falar por telefone hoje no Brasil também não é uma coisa que a gente fica muito à vontade, mas torço por eles e sei o bem que eles fizeram a essa nação, o bem que eles fizeram a essa nação. E é por isso que estão sendo perseguidos, porque se eles voltam ao governo ou pessoas ligadas a eles, não vai ter essa roubalheira, essa bandidagem, essa ideologia impetrada nas universidades, nas escolas, tirando os filhos dos pais e tirando os filhos do caminho do Senhor. Pastor, qual é o cenário para 2026, tomando como base essa força do voto evangélico? Eu acho que 2026, nós como cidadãos, né, não como instituição, igreja A ou B, mas nós como cidadãos, nós pastores, líderes, pessoas como um todo, precisamos falar o que acreditamos, como cidadãos, como todo cidadão tem direito. Não tem política no templo, no púlpito, no culto não, mas tem política fora dali, normalmente, tá certo? Apesar de ver que no show o artista faz política escancarada, e ninguém fala nada. Apesar de que na universidade, o próprio STF diz que pode ser feita política sim. O próprio STF diz, tá certo? Ninguém fala nada. Durante os programas de televisão dos canais apoiadores dessa ideologia toda que está no Brasil aí, nos canais se faz política escancarada. Nos sindicatos se faz política escancarada. Não vote nesse, vote naquele. Então, o único lugar
que eles ficam perseguindo é na igreja. Mas eu não peço voto para A ou para B no púlpito da minha igreja. Mas eu prego o evangelho. E quando eu prego o evangelho, eu falo o que a gente acredita. Família, amor, respeito, temor a Deus, não aos vícios, não à imoralidade, não às drogas. Então, quem ouve o evangelho passa a ter consciência do que nós não queremos. Cabe a nós, como cidadãos, dizer: procure alguém que tenha esses valores. Eu não aponto, nunca falei, vote nesse. Nunca fiz isso lá na igreja. Nunca vai ter cartaz na igreja, nunca vai ter nada na igreja, nunca, nunca, nunca. Mas eu, como cidadão, eu tenho direito de falar que eu não voto em A e não voto em B, porque não me representa. E que voto em C porque me representa. Todo mundo no país tem esse direito. É uma garantia constitucional. Pastor, essa polarização entre direita e esquerda, como que o senhor avalia isso e qual o papel da liderança evangélica nesse sentido? A polarização entre esquerda e direita, ela está sendo acirrada pelo comportamento do judiciário, porque o judiciário persegue todo mundo que é de direita. Você não viu nenhum perfil, nem de políticos de esquerda que mentiram escancaradamente, que fizeram rachadinha, foram absolvidos. Político que foi comprovado rachadinha, porque ele fala, tem vídeo, tem áudio dele falando, e foi absolvido. Para a esquerda, para os amigos, tudo. Para quem é conservador, para quem tem os princípios de família, de pátria, de nação, de temor, nada. Essa é a realidade. A polarização é por conta da perseguição. Hoje, se eu falo alguma coisa, eu posso ser perseguido. Então, o que eu estou falando aqui agora pode gerar perseguição, mas do lado de lá, de quem apoia ditadura, quem apoia a ditadura, esse sim é um inimigo da democracia. Mas eles falam de democracia, eles falam de democracia o tempo inteiro. Eles aprenderam, fale, fale, fale até que seja uma verdade. Eles aprenderam com os princípios do marxismo cultural. Eles seguem a cartilha direitinho. Fale dos outros o que você é, para que, na verdade, pareça que os outros é que são. É o que eles fazem o tempo inteiro. Esse povo de que está no poder não tem compromisso nenhum com democracia. Prova disso, que o presidente Bolsonaro não pode falar nem com o filho. Quando que você viu nesse país um pai ser proibido de falar com o filho? Ah, mas o filho está lá defendendo ele nos Estados Unidos. Mas é filho. Ah, mas o pai fez um depósito financeiro na conta do filho. Qual o pai que não vai ajudar um filho? Meu Deus do céu, para eles tudo. Para quem é conservador, para quem valoriza a família, para quem valoriza temor a Deus, nada. Então, essa polarização é fruto de um sistema que só não está enxergando que nós estamos caminhando para a ditadura do judiciário em conluio com os partidos de esquerda, só não vê isso cego. Só cego. Pastor, nós finalizamos por aqui. A revista Comunhão agradece muito a sua participação. É um prazer falar com vocês. Espero que tenha reverberação isso tudo que eu estou dizendo. Não falei nada demais. Tudo que eu disse aqui, qualquer pessoa que ainda tem vontade de pensar, porque tem pessoas que desistiram de pensar. Tem pessoas que decidiram abraçar uma ideologia porque são atendidos de alguma maneira, em alguma coisa eles são atendidos, ou tem algum benefício financeiro, tal, ou então o benefício, sabe qual é? A aceitação. Ou eu abraço isso aí, ou então, no meio que eu vivo, eu vou ter muito problema. Eu tenho muitas ovelhas que trabalham em ambientes universitários e universidades federais. É um horror.
O ambiente não é prazeroso para trabalhar. Eu tenho alunos da igreja que estudam em algumas universidades federais. Eles não podem falar o que pensam. Correm risco até de agressão. Que país é esse? Então, é um prazer poder falar, através desse canal maravilhoso de vocês, a Revista Comunhão, uma verdade nua e crua, clara de ver. Agora, se alguém desistiu de ver a verdade, não tem Cristo. Porque o próprio Cristo diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, que o Espírito Santo traga a verdade ao coração de cada brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe. Nós que agradecemos. Gostou desse conteúdo? Quer saber mais a respeito? Basta seguir comunhão.com.br e nos seguir nas redes sociais.